Almas curiosas. Mais um ciclo se encerra, e com ele, as histórias mais perturbadoras que chegaram até nós. Relatos reais, lendas antigas e segredos que talvez nunca devessem ser contados. Hoje, você vai reviver o que de mais sombrio ecoou nas sombras neste mês. Apague as luzes. Ajuste o volume. E prepare-se para caminhar novamente entre os ecos do medo. Bem-vindo à compilação Enigmas e Lendas desse mês. Imagine uma estrada estreita e coberta por névoa, perdida entre o verde úmido do interior do Brasil, onde as árvores antigas sussurram o que parecem ser preces esquecidas. No final dela, ergue-se uma construção antiga, feita de pedra escura e madeira carcomida, uma antiga casa paroquial que, há décadas, ninguém tem coragem de habitar. Dizem que, ao cair da noite, o som de murmúrios e confissões ecoa pelos corredores, mesmo sem nenhum padre para ouvir. Esta é a história da casa do Padre Sem Rosto, onde os confessionários nunca ficam vazios. Aperte o play, apague as luzes e prepare-se, alma curiosa. Porque o que você vai ouvir agora talvez não te deixe dormir hoje à noite. Há histórias que o tempo tenta apagar, mas o medo insiste em preservar. E entre as colinas silenciosas de um vilarejo no interior de Minas Gerais, há uma que todos preferem esquecer. Uma história sobre fé, culpa e algo muito mais antigo do que qualquer religião. Contam que, em uma noite de tempestade, um padre desapareceu misteriosamente durante uma confissão. Desde então, dizem que quem se ajoelha naquele confessionário, nunca mais é o mesmo. A casa do Padre Sem Rosto era originalmente a residência paroquial de uma pequena igreja construída no início do século XX. O vilarejo, isolado entre montanhas e cortado por riachos, era conhecido pela forte devoção religiosa, até o dia em que o silêncio substituiu os sinos. O padre responsável, conhecido apenas como Padre Augusto, era um homem reservado. Dedicava-se inteiramente à comunidade e passava horas no confessionário, ouvindo histórias de pecados e arrependimentos. Mas, de repente, algo começou a mudar. Fiéis começaram a relatar sensações estranhas durante as confissões, vozes que não pertenciam ao padre, um frio anormal vindo do interior do confessionário e, em alguns casos, respostas em línguas que ninguém compreendia. Antes que continuemos, alma curiosa, se você gosta de histórias reais e perturbadoras, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Aqui, as sombras ganham voz e cada história pode esconder uma verdade que ninguém ousa admitir. O primeiro desaparecimento ocorreu em uma noite chuvosa de 1952. Uma mulher chamada Dona Zuleika foi à igreja confessar o adultério que guardava em segredo há anos. Foi vista entrando no confessionário, mas jamais saindo. A polícia da época procurou por toda parte, mas o único indício encontrado foi o véu encharcado da mulher, abandonado no chão. Padre Augusto, visivelmente perturbado, trancou a igreja e deixou a vila logo depois, jurando nunca mais celebrar uma missa. Desde então, ninguém o viu novamente. A igreja foi fechada, mas as histórias não cessaram. Moradores diziam ouvir vozes vindas do interior da casa paroquial. Às vezes, era o som de alguém chorando, outras, murmúrios abafados, como se uma confissão ainda estivesse sendo feita. Um jovem chamado Henrique, curioso, decidiu explorar o local com dois amigos. Entraram pela janela quebrada e encontraram um confessionário intacto, coberto por poeira e teias de aranha. Mas havia algo estranho. Do lado do padre, a madeira parecia queimada, como se tivesse sido atingida por um fogo interno. Henrique contou que, ao se aproximar, ouviu alguém respirar dentro do confessionário. Seus amigos fugiram, mas ele permaneceu, curioso. Abriu a portinhola e o que viu o perseguiu até o fim de seus dias. Segundo ele, havia uma figura ajoelhada, vestida com batina negra, mas sem rosto algum. Apenas uma massa escura e pulsante, como fumaça viva. A entidade se levantou lentamente e estendeu a mão, segurando um rosário que se dissolvia no ar. Henrique desmaiou e, quando acordou, estava fora da casa, com marcas em torno do pescoço, como se alguém tivesse tentado calá-lo. Depois desse dia, o vilarejo entrou em declínio. A igreja foi oficialmente abandonada,
mas peregrinos e curiosos continuaram a aparecer, atraídos pelas lendas. Alguns afirmam que quem entra na casa ouve sua própria voz sussurrando pecados que nunca contou a ninguém. Outros dizem que veem o rosto de Padre Augusto refletido em janelas, sempre sem olhos, sem boca, apenas um vazio. Em 1987, um grupo de jovens cineastas decidiu filmar um documentário sobre o local. As gravações começaram durante o dia, mas ao cair da noite, os equipamentos começaram a falhar. As câmeras capturaram apenas estática, exceto uma fita. Nela, por cerca de 30 segundos, é possível ver o confessionário abrindo sozinho. Do interior, uma figura se move lentamente em direção à câmera. Não há rosto visível, apenas o contorno de uma batina. O operador de câmera, ao perceber o movimento, soltou o equipamento e fugiu. Quando voltou, a fita estava intacta, mas os outros membros do grupo jamais foram encontrados. As autoridades locais investigaram, mas o caso foi arquivado como desaparecimento inexplicável. Desde então, o governo cercou a área e proibiu o acesso, alegando o risco de desabamento. Mas moradores próximos afirmam que, mesmo hoje, luzes podem ser vistas através das janelas da casa, e o som de passos ressoa pela madrugada. Um último registro foi feito em 2019, por um explorador urbano que decidiu passar a noite no local. Em seu vídeo, ele comenta que o ar era pesado e o ambiente cheirava a cera e fumaça, mesmo com a casa em ruínas. Por volta das 3 da manhã, ele começa a ouvir sussurros. Vozes femininas, masculinas, infantis, todas misturadas, murmurando frases como "perdoe-me" e "não foi minha culpa". O explorador abre o confessionário e vê algo que jamais deveria ter sido visto. Dentro, há dezenas de rostos humanos, flutuando entre as sombras, todos se movendo lentamente, e um deles se volta para a câmera. O rosto é idêntico ao do próprio explorador. A gravação termina abruptamente ali. Ninguém o viu novamente. Mas o vídeo foi encontrado no seu carro, estacionado em uma estrada a poucos quilômetros da vila. Alguns dizem que o padre sem rosto ainda está lá, ouvindo confissões de quem ousa entrar. Outros acreditam que a casa tornou-se um portal, um espaço onde culpa e arrependimento ganham forma. O que é certo, alma curiosa, é que, quando a fé se mistura com o medo, o que sobra pode não ser humano. Então, se algum dia você ouvir um sussurro no escuro chamando seu nome, lembre-se. Talvez não seja apenas sua consciência. Almas curiosas. Vocês já ficaram tanto tempo olhando o próprio reflexo que, por um breve instante, ele pareceu se mover sozinho? Talvez uma piscada fora de ritmo, um sorriso que demorou demais para surgir. Ou um olhar que não parecia mais o seu. Agora imagine acordar no meio da noite, acender a luz do banheiro e ver seu reflexo olhar primeiro. Antes que você se mova. Antes que você fale. E o pior. Imagine se ele sussurrasse seu nome. Hoje, trago uma história enviada por uma seguidora que preferiu não se identificar. Ela afirma ter testemunhado algo inexplicável, algo que começou com simples olhares no espelho. E terminou com o silêncio sendo a única resposta possível. O espelho sempre foi símbolo de vaidade, reflexo e autoconhecimento. Mas também é, desde tempos antigos, um portal. Uma superfície capaz de refletir não apenas o corpo, mas a alma. Culturas antigas acreditavam que o espelho podia prender espíritos, ou revelar o que os olhos humanos não são capazes de ver. É por isso que, em muitas tradições, espelhos são cobertos quando alguém morre. Para que o espírito do falecido não fique preso dentro do reflexo. A história de hoje vem do interior de Minas Gerais, de uma mulher que herdou um espelho antigo da avó. Um espelho que, segundo ela, parecia saber mais sobre quem olhava do que a própria pessoa. E com o tempo, ela percebeu que não era mais ela quem controlava o reflexo. Antes de continuar, alma curiosa, se você sente o frio percorrer sua espinha quando escuta histórias como esta, inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se à nossa comunidade que caminha entre o medo e o mistério. Aqui, cada relato é uma porta que se abre. E nem sempre dá para fechá-la depois.
A inscrita conta que tudo começou em uma manhã comum, quando estava limpando o quarto. O espelho estava encostado na parede, coberto por um lençol branco, um costume que herdou da avó, que sempre dizia: espelho guardado dorme tranquilo. Espelho descoberto chama o que não deve. Por curiosidade, ela retirou o lençol. O vidro antigo, ligeiramente amarelado pelo tempo, refletia a luz da janela de forma estranha. Parecia mais profundo do que plano, como se houvesse algo além da superfície. Nos primeiros dias, nada de anormal aconteceu. Mas ela notou um pequeno detalhe. Às vezes, o reflexo demorava um segundo a mais para acompanhá-la. Um segundo apenas. Mas o suficiente para causar desconforto. Ela pensou que fosse imaginação. Até a noite em que, ao passar pelo quarto no escuro, viu sua própria silhueta ainda parada no espelho. Mesmo depois de já ter saído do campo de visão. A partir dali, o medo se tornou rotina. Certa madrugada, acordou com o som de algo batendo, um leve toque, rítmico, vindo de dentro do espelho. Como se alguém, do outro lado, estivesse tentando chamar sua atenção. Com o coração disparado, ela se aproximou devagar. O quarto estava completamente escuro, exceto pelo reflexo pálido da lua. E foi nesse momento que ouviu, pela primeira vez, um sussurro. Você consegue me ver agora? Ela jurou ter ouvido sua própria voz. Mas os lábios dela nunca se moveram. Nos dias seguintes, o espelho começou a agir por conta própria. Objetos refletidos mudavam de posição, mesmo quando nada se movia no cômodo. Certa vez, ela viu algo que congelou o sangue. O reflexo da cama estava vazio. Mas na realidade, ela estava deitada nela. Desesperada, tentou cobrir o espelho novamente, mas o lençol caía todas as noites, como se algo o empurrasse de dentro. Foi então que ela lembrou de uma antiga história que sua avó contava, sobre um espelho que pertencia a uma mulher solitária, e que teria sido usado em um ritual para ver além da vida. Diziam que o ritual deu errado, e o espelho passou a refletir aquilo que não pertence mais a este lado. Tomada pelo medo, a mulher tentou se livrar do objeto. Levou o espelho para o quintal e o quebrou em 7 pedaços. Mas, no momento em que o fez, ouviu sua própria voz sussurrando atrás dela. Agora somos 7, não 1. Desde aquele dia, ela afirma que cada fragmento continua refletindo algo diferente. E às vezes, mesmo longe do espelho, ainda sente um olhar acompanhando seus passos. Certa noite, enquanto passava pela cozinha, percebeu um pequeno caco esquecido sobre o balcão. No reflexo, não havia mais ninguém. Mas o caco ainda sorria. Alguns acreditam que o espelho estava amaldiçoado. Um artefato espiritual capaz de capturar ecos da consciência humana. Outros dizem que tudo foi fruto de uma mente afetada pelo isolamento e pela perda. Mas há quem garanta que os espelhos antigos são mais do que simples objetos. São portais entre mundos, e às vezes, o que passa para o outro lado não é o reflexo, mas você. Almas curiosas. Vocês já olharam uma foto antiga e sentiram um calafrio ao notar alguém ali, alguém que não deveria estar? Uma silhueta no fundo, um rosto sem nome, parado. Observando? Às vezes, é apenas um truque de luz. Outras vezes, é algo que não devia estar ali. O relato de hoje veio de um inscrito do canal, alguém que afirma ter sido seguido, não por uma pessoa viva, mas por uma presença que só aparece nas fotografias. Um homem de chapéu branco. Sempre parado. Sempre atrás. E, segundo ele, quanto mais fotos tirava, mais perto ele ficava. O caso do homem do chapéu branco é um daqueles relatos que desafiam qualquer explicação lógica. O inscrito que enviou essa história vive no interior de São Paulo e conta que, desde a adolescência, algo inexplicável começou a aparecer em suas fotos. Sempre no mesmo lugar, sempre com o mesmo chapéu branco. No início, ele achou que fosse coincidência, uma figura qualquer no fundo das imagens. Mas conforme os anos passaram,
percebeu um padrão perturbador. O homem nunca mudava. Mesmo quando a câmera, o ambiente e as pessoas mudavam, ele continuava ali. E o pior, ele estava cada vez mais próximo. Antes de mergulharmos nesse relato, apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e lembre-se: nem toda sombra nas suas fotos vem de alguém vivo. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e junte-se às nossas almas curiosas. Aqui, exploramos o lado mais obscuro da realidade, histórias que desafiam o medo e testam os limites do que chamamos de real. Ative o sininho e prepare-se para mais um relato que pode fazer você olhar 2 vezes antes de abrir o rolo da câmera. Quando eu era adolescente, gostava de tirar fotos com meus amigos, principalmente nas festas da cidade. Foi numa dessas noites que o homem do chapéu branco apareceu pela primeira vez. Na época, ninguém notou nada de estranho. Só quando revelei as fotos, percebi. Lá estava ele. No fundo, perto de uma árvore, quase desfocado, mas claramente visível. Um homem alto, vestindo um paletó claro e um chapéu branco de aba larga. O rosto era impossível de ver. A luz parecia nunca tocar aquela parte. Mostrei para meus amigos e rimos, achando que fosse alguém passando na hora. Mas nas fotos seguintes, em outro dia, outro lugar, lá estava ele de novo. Mesmo chapéu. Mesmo ângulo. Mesmo olhar invisível. Comecei a guardar as fotos, tentando entender. Mas com o tempo, algo mais estranho começou a acontecer. O homem se aproximava. De uma foto para outra, o corpo dele parecia mais nítido, mais próximo da lente. Na 5ª foto, ele estava logo atrás de mim. Ninguém lembrava de ter visto alguém com aquelas roupas na festa. Anos se passaram. Eu tentei esquecer. Troquei de cidade, de celular, de vida. Mas um dia, durante um churrasco de trabalho, tiraram uma foto em grupo. Quando ela foi postada nas redes sociais, eu congelei. Atrás de mim. Lá estava ele. Mesma postura. Mesmo chapéu. Só que agora, a sombra dele parecia se projetar sobre mim. Desde então, parei de aparecer em fotos. Mas às vezes, quando alguém tira uma selfie perto de mim, percebo o reflexo de algo branco piscando no fundo da tela. Como se o chapéu ainda estivesse ali, esperando o próximo clique. Certa noite, revisando um álbum antigo, notei algo que nunca tinha percebido. Em uma das primeiras fotos, lá no fundo, perto de uma janela, o homem parecia estar olhando para o lado. Mas nas últimas, ele olhava diretamente para a câmera. Desde então, evito espelhos, vitrines e qualquer superfície que reflita. Porque tenho a sensação de que, mesmo quando não há fotos, ele continua observando. Às vezes, quando o flash de um carro ilumina a parede do meu quarto, vejo uma sombra se mover. Alta, imóvel. E sempre de chapéu branco. Até hoje, o inscrito que enviou este relato afirma que evita qualquer tipo de fotografia. Ele diz que o homem do chapéu branco nunca mais apareceu em imagens. Mas que, às vezes, sente um peso atrás dos ombros, como se alguém se inclinasse para observar o que ele está fazendo. Talvez seja apenas uma lenda pessoal, um delírio da memória. Ou talvez seja mais um daqueles casos em que o tempo não apaga o que o olhar registrou. Afinal, algumas presenças não precisam de câmera para existir. E você, alma curiosa, quando olhar suas próximas fotos, repare bem no fundo. Talvez, entre sombras e sorrisos, alguém também esteja olhando para você. Almas curiosas. Vocês já ouviram palmas vindo de um lugar onde ninguém deveria estar? Não risadas. Não passos. Não vozes. Palmas. Secas. Rápidas. Sempre duas. E, o mais perturbador, sempre respondidas pelo eco, mesmo quando o eco não deveria existir.
Esse relato que vocês vão ouvir hoje não é sobre visões, aparições ou objetos se movendo sozinho. É sobre algo pior. Um som humano, repetido de forma tão precisa, tão constante, tão fora de contexto, que o cérebro simplesmente se recusa a acreditar que é real. O inscrito que enviou essa história vive esse trauma desde criança. E até hoje, quando tenta dormir, basta ouvir 2 sons ritmados, um livro caindo, uma porta batendo 2 vezes, ou até o barulho de alguém batendo palma num programa de TV, para seu corpo congelar. Porque ele lembra. Porque ele sente. Porque ele sabe que aquilo continua lá, em algum ponto da floresta, esperando. E talvez não estivesse batendo palmas para ele correr. Talvez estivesse batendo palmas porque ele já tinha encontrado o caminho. O relato começa no interior do Brasil, em uma região que ainda hoje mantém trechos de mata fechada, trilhas que ninguém usa e sons que o vento carrega como se fossem sussurros antigos. O inscrito cresceu numa casa simples, em uma propriedade rodeada por árvores altas, onde a escuridão da noite parecia sempre mais pesada do que deveria. Ninguém falava de espíritos. Ninguém falava de assombrações. Mas todos respeitavam a mata. Havia regras clássicas. Não sair sozinho depois das 18 horas. Não responder se ouvir alguém chamando seu nome na mata. E nunca, jamais, bater palmas para testar o eco. O inscrito nunca entendeu essa última regra. Até o dia em que aprendeu do pior jeito possível. E é essa história que ele enviou para nós, pedindo que não revelássemos seu nome, dizendo apenas que, se essa história alcançar outras pessoas, talvez elas evitem cometer o mesmo erro. Antes de continuar, almas curiosas. Se você gosta de relatos reais, experiências inexplicáveis e mistérios que deixam marcas, inscreva-se no canal e ative o sininho. Sua presença fortalece essa comunidade de almas inquietas que caminhamos juntas pela escuridão. Agora, respire fundo. Porque a história vai começar. Eu cresci em uma pequena propriedade rural, cercada por mata por todos os lados. A casa era simples, feita de madeira antiga, e ficava no alto de um pequeno aclive que dava vista para a trilha que levava até a floresta. Para muitos, era um lugar tranquilo. Para mim, hoje, é um espaço carregado de lembranças que preferia apagar. Tudo começou quando eu tinha 9 anos. Nessa idade, a gente não entende os medos dos adultos. A gente só percebe que eles existem. E eu sempre percebia nos olhos dos meus pais um incômodo silencioso com a mata. Um respeito profundo. Quase um medo. Meu pai não era um homem assustado. Era forte, daqueles homens antigos que fazem tudo com as próprias mãos. Mas nunca levantava a voz, nunca contava histórias para meter medo, nunca tentava impressionar. Mesmo assim, toda vez que escurecia e ele precisava fechar a porteira, ele pedia: "Não fica perto da janela da sala. Fica lá dentro." Eu achava estranho. Porque eu não podia olhar para fora. Com o tempo, fui entendendo. Mas não pelos motivos certos. A primeira vez que ouvi as palmas, eu achei que era só alguém chamando. Era final de tarde, por volta das 17h40. Eu estava sentado no chão, desenhando com carvão no quintal. O sol já estava baixando, ficando alaranjado demais. Foi quando eu ouvi 2 palmas. Secas. Precisamente espaçadas. Vindo da borda da mata. Eu levantei. Não por medo, mas por curiosidade. E acho que esse foi meu primeiro erro. Lembro de caminhar até a cerca, olhando para dentro da floresta. Não vi nada. Nenhuma pessoa. Nenhum animal. Só aquele barulho repetido na minha cabeça. Voltei para casa e comentei por alto: "Pai, acho que tem alguém batendo palma na floresta." O que aconteceu com meu pai naquele momento? Eu nunca vou esquecer. Ele empalideceu. Largou a ferramenta que estava segurando. Olhou para minha mãe. Olhou para mim. E disse:
Entra. Agora. Não era um pedido. Era um comando. Naquela noite, meus pais discutiram baixinho na cozinha. Eu ouvi algumas palavras. Não pode ser agora. Ele ouviu cedo demais. A gente precisa tomar cuidado. Era como se tivessem medo de algo que eu não conseguia nem imaginar. A segunda vez que ouvi as palmas, foi uma semana depois. E dessa vez, elas estavam mais perto. Eu estava dentro do meu quarto, brincando, quando ouvi 2 palmas secas do lado de fora da janela. Aquilo me fez congelar. Era como se alguém estivesse a poucos metros de mim, talvez menos, batendo palma. Com intenção. E eu corri para a sala. Contei para minha mãe. Ela perdeu o ar. Saiu correndo e chamou meu pai. No mesmo dia, começaram a trancar todas as portas às 17 horas. E pararam de me deixar ir ao quintal à noite. Por um tempo, achei que eles estavam exagerando. Mas então veio a terceira vez. E tudo mudou. Era uma madrugada chuvosa. Eu acordei com um som estranho. Não era chuva. Nem vento. Era passos. Passos lentos, na varanda. O madeiramento estalava sob o peso. E então? As palmas. Ali. Na minha varanda. Foi nesse dia que entendi que aquilo não podia ser uma pessoa. Não havia motivo para alguém bater palmas às 3 da manhã, embaixo de chuva, sem chamar, sem falar. E eu queria gritar. Queria chamar meus pais. Mas não consegui. Porque, naquele momento, ouvi algo ainda pior. Depois das palmas, vieram respirações. Longas. Fundas. Como se algo estivesse farejando a porta. Eu ouvi passos lentos indo para um lado. Voltando. Parando. Bem do lado da minha janela. Quando contei para meus pais pela manhã, eles se olharam com um medo tão puro, tão real, que eu entendi que aquilo não era uma brincadeira. Não era imaginação. Não era um mal-entendido. Tinha algo lá. Algo que sabia onde eu dormia. Algo que batia palmas. Para avisar que estava perto. Aos poucos, comecei a notar que as palmas tinham um padrão. Pareciam testes. Como se estivesse procurando algo. Medindo distância. Observando resposta. Um dia, após meses de silêncio, fiz algo que me arrependo até hoje. Eu respondi. Eu estava perto da cerca, olhando a mata, quando ouvi 2 palmas secas. E sem pensar, sem entender o perigo, eu bati palma de volta. No mesmo segundo, como se tivesse sido um erro irreversível. As folhas dentro da mata começaram a se mexer. Devagar. Como se algo tivesse levantado. Esperando esse sinal. Eu senti, pela primeira vez, que não estava só. No silêncio que se seguiu, eu ouvi um som que nunca vou esquecer, uma risadinha curta. Sem alegria. Quase um estalo de garganta. E então? Ouvi 2 palmas secas. Mais perto. Meu corpo travou. Eu não conseguia correr. Não conseguia gritar. Nada fazia sentido. A única coisa que lembro é de ter visto, por um segundo, entre as árvores, uma figura escura demais para ser sombra. Parada. Imóvel. Com os braços caídos ao lado do corpo. Como se estivesse me observando. Meu pai me puxou pelo braço segundos depois. Nem lembro dele chegar. Só sei que ele gritou. Nunca responda. Nunca. E me levou para dentro. Naquela noite, ele ficou sentado na porta com uma espingarda. E pouco depois da meia-noite, ouvimos 2 palmas secas. Mas dessa vez, não na varanda.
Não no quintal. Não na mata. Na porta da sala. A história continuou por anos. As palmas mudavam de lugar. De distância. De intensidade. Mas sempre traziam o mesmo recado. Ele ainda estava lá. Procurando. Esperando. E eu cresci com a certeza de que, em algum ponto daquela floresta, existe algo que não é gente. Nunca foi. E nunca vai ser. Algo que não chama. Não fala. Não corre. Só avisa. Com 2 palmas. O inscrito encerrou o relato dizendo que, já adulto, depois que seus pais faleceram, voltou à antiga casa para desmanchar o que restava. A propriedade estava abandonada, tomada pelo tempo. Ele descreve que não teve coragem de entrar no quarto, nem de olhar a mata. Mas contou que, ao trancar o portão para ir embora, ouviu ao longe, quase como se fosse apenas imaginação, palmas. E foi embora sem olhar para trás. Almas curiosas. O que quer que estivesse naquela floresta, nunca procurava conversa. Não corria. Não atacava. Apenas avisava que estava ali. E que sabia que alguém o tinha ouvido. O nome é sempre o mesmo. Não importa a cidade. Não importa a família. Não importa a idade da criança. Algumas dizem sussurrando. Outras gritam chorando no meio da noite. Outras, as mais novas, seguram o brinquedo no colo e dizem sorrindo: ele mora aqui agora. Há cidades que queimaram casas inteiras. Há famílias que mudaram de estado. E mesmo assim, ele volta. Às vezes com a mesma forma. Às vezes pequeno demais para ser humano. Às vezes apenas uma presença que ri atrás da porta. Eu não vi esse brinquedo crescer. Eu vi ele chegar. E foi isso que acabou com a minha infância. E com a sanidade da minha mãe. Queridas almas curiosas. Vocês sabem que toda criança inventa amigos imaginários. Algumas conversam com o vento. Outras falam sozinhas no canto da sala. Mas existe um limite entre imaginação e algo que se recusa a ir embora. Há um padrão silencioso que ninguém comenta, porque admitir seria assumir que algo nos observa por meio de quem deveria ser mais inocente. Esse relato não é sobre uma sombra no corredor, nem sobre um vulto distante. É sobre algo que você pode segurar nas mãos. Um brinquedo que não pertence a você. Um objeto que aparece quando a porta está fechada. Um presente sem remetente. E como toda história enviada pelo nosso público, ela veio com uma advertência no fim. Não jogue fora. Ele volta. Se você é novo aqui, se a escuridão te chama e você gosta de sentir um arrepio que não veio do vento, se inscreva. Junte-se às almas curiosas. Aqui, nós abrimos lentamente as portas que todos fingem não ver. Vou começar dizendo que não lembro do dia em que encontrei o brinquedo. Minha mãe dizia que ele apareceu no pé da minha cama, numa manhã chuvosa. Eu tinha 6 ou 7 anos. O começo da história é confuso porque, para mim, ele sempre esteve lá. Eu lembro de acordar e vê-lo sentado, com as pernas de pano cruzadas, o rosto costurado em um sorriso que não era bem um sorriso. Ele era pequeno, menor do que uma boneca comum. O corpo de pano era cinza, como se fosse feito de retalhos velhos. Os olhos eram 2 esferas pretas. Não botões, não pintura. Eram segmentos redondos, como contas de rosário, presas com uma linha vermelha. O nome que eu dizia era Bebo. Minha mãe odiava esse nome. Dizia que era feio, que lembrava algo errado. Mas eu nunca escolhi. Eu apenas repetia. Quem te deu essa coisa? Ele veio. Eu respondia. Ela sempre achou que era invenção de criança. Até a primeira noite. Lembro do som.
Não um barulho comum, mas um estalo de madeira. Era como se o guarda-roupa respirasse, um som insistente, repetido, sempre às 3 da manhã. Minha cama era perto da parede, e o brinquedo dormia comigo. Eu o abraçava porque ele era quente. Não como um cobertor, mas como se tivesse sangue dentro. Eu sei que isso soa estranho. Mas criança não questiona, só aceita. Na primeira noite estranha, eu acordei com uma sensação no pescoço. Como dedos de pano apertando. Abri os olhos devagar e vi a cabeceira da cama tremendo. Ele estava ali, sentado no meu peito, com a cabeça virada para o corredor. Minha mãe estava em pé na porta, imóvel. Ela não falava nada. Só olhava para mim. Depois de alguns segundos, ela acendeu a luz e gritou. Porque o brinquedo não estava na minha barriga. Estava em cima do guarda-roupa. Sentado reto, os olhos voltados para a porta. Ela jurava que eu tinha colocado. Eu não tinha altura para isso. Eu não tinha como subir lá. A partir daquele dia, Bebo nunca ficou no mesmo lugar. Se eu deixava na estante ao lado da cama, ele aparecia no corredor. Se eu guardava na gaveta, ele surgia na mesa da cozinha. Minha mãe jogou fora 3 vezes. Ele sempre voltava. A primeira vez foi no lixo comum, na rua. Quando abrimos a porta no dia seguinte, o brinquedo estava pendurado na maçaneta, com os olhos apontados para dentro da casa. Minha mãe chorou no banheiro por 1 hora. A segunda vez ela queimou. Eu lembro da fogueira no quintal. Lembro do cheiro de pano queimando. Só que, quando acordamos no outro dia, havia cinzas espalhadas pelo quarto. E ele estava sentado na minha cama. A linha vermelha que unia os olhos estava mais apertada. Como se alguém tivesse costurado novamente. Meu pai entrou nessa história quando a terceira coisa aconteceu. Ele nunca acreditava em nada. Era daqueles homens que trabalham o dia inteiro, chegam cheirando a gasolina e reclamando de tudo. Ele disse que era bobagem, que minha mãe me incentivava a ter medo. Até a madrugada em que ele ouviu o barulho. A casa inteira ficou silenciosa. Eu acordei porque ouvi meu pai gritar o meu nome. Saí correndo para o corredor e vi a cena que carrego até hoje. Ele estava parado, de costas para mim, olhando para o fundo do corredor, como se alguém estivesse ali. A mão dele tremia. O brinquedo estava aos pés dele, virado para mim. As pernas de pano cruzadas. Como sempre. Meu pai chutou com força. A boneca bateu na parede e caiu, a casa inteira reagiu, as janelas sacudiram. As portas estalaram como se alguém as estivesse empurrando. E a luz do corredor acendeu sozinha. Eu juro que o vi levantar. Não como quem se mexe. Como quem nasce de novo. A coluna de pano se arqueou, os olhos brilharam, e ele ficou em pé, balançando como se tivesse pernas que não existiam. Ele deu 2 passos. Não com os pés. Com o corpo sendo puxado pela costura. Nós nos mudamos 2 semanas depois. A vida deveria ter seguido normal. Só que crianças não esquecem, crianças carregam o que ninguém quer admitir. Eu parei de brincar. Parei de dormir com luz apagada. Não conseguia olhar para brinquedos de pano. Aos 12 anos, visitei primos em outra cidade. A casa deles era simples, mas tinha um sótão cheio de coisas velhas. Eles me arrastaram para lá porque queriam brincar. Eu disse que não, eles insistiram. Quando a porta se abriu, um cheiro de mofo veio primeiro. Depois, ele estava sentado em cima de uma caixa de madeira. Mesma costura. Mesmos olhos. Linha vermelha. As pernas cruzadas. Esse aqui é o Bibo. Minha prima gritou. Ele apareceu aqui semana passada. Eu desmaiei. Não contei essa parte para ninguém. Meus pais acham que superei. Mas não superei. Porque eu sei que esse brinquedo não é um brinquedo, ele é uma ponte.
como um parasita que escolhe crianças. Não sei se ele aparece sozinho, ou se é levado por algo que os pequenos entendem de forma simples demais. Mas toda criança dá o mesmo nome. Sempre o mesmo. Nunca outro. E o mais estranho: nenhuma delas inventa. Se você tem filhos, e eles acordarem segurando um brinquedo que você nunca viu, não pergunte quem deu. Pergunte quem voltou. Essa história mostra uma coisa que aprendemos com o tempo. O mal não precisa de forma humana. Ele só precisa de algo que aceitamos facilmente. Algo que permita a entrada sem resistência. Talvez seja por isso que ele escolhe crianças. Porque elas não entendem o que fazem. Apenas obedecem ao que aparece. Se você tem um relato tão perturbador quanto este, envie para o link na descrição. Aqui no Today's Dark Story. Às vezes o seu medo vira o pesadelo de milhares de outras almas curiosas. Até o próximo relato.